Olá, boa noite. Hoje é 17 de 3 de 2025, 17 de março de 2025, Antigo Testamento, parte 2307. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, lhe dê coragem e disposição e que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então, a verdade, meu amigo, se você não crê em Deus, não crê na palavra de Deus e não obedecer à palavra de Deus, você será condenado. Você não será salvo. Mas Regis não pode evangelizar assim. Regis não pode dizer isso, não pode anunciar assim. Isso é conversa do diabo. Isso é o diabo ensinando as pessoas. Se tu vê um pastor falando isso, ou qualquer pessoa falando isso, qualquer irmão, é o diabo falando na boca dele. Viu? É o diabo. Se tu vê alguém dizendo, não, Regis não pode ensinar que as pessoas vão ser condenadas se não crer, se não obedecer, se fizer isso, fizer aquilo. Não, não, isso é do diabo. Não, Regis, está errado, está errado. Isso é do diabo, é não. Isso é o diabo que está usando ele para pregar isso. Sabe por quê? Olha esse texto, ó, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso foi o que Jesus falou. Como é que eu vou anular o que Jesus falou? Se Jesus disse assim, ó, você vai no seu evangelho para quem nunca ouviu, para as pessoas do mundo, para as pessoas que estão no crime, nas drogas, na prostituição, na bebedeira, que estão cometendo pecado, injustiça, o mal, é você anunciar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É como é que um pastor vai se levantar, ou uma pessoa que aceitou Jesus e se batizou, sei lá, quem quer que seja, dizer que não se deve falar assim, dizer que Deus é amor, Deus é Pai, ele não fará isso. O próprio Jesus diz que ele vai condenar se a pessoa não crer e não se batizar. Esses ensinamentos é ensinamento do diabo. Se um pastor diz em cima do altar, em qualquer canto que ele for, que não se deve pregar, que vai para o inferno se fazer determinadas coisas, ou se deixar de fazer determinadas coisas, isso é o diabo usando, um demônio, um espírito maligno, um espírito imundo. Está servindo ao diabo, fazendo a vontade do diabo, falando isso. Porque o próprio Jesus falou que se a pessoa viver fazendo coisas e coisas, a pessoa irá para o inferno. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus falou isto, meu amigo. Então não posso falar de outra maneira. Então a gente tem que ser pecador e morrer dizendo o que a gente tem que fazer para ser salvo, o que a gente não tem que fazer para não ser condenado. Esse é o Evangelho. Foi aquele que mandou Jesus. Então, 2 Reis 25, versículo 11. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. E esse capitão da guarda, não sei, aqui não está significando nem uma pessoa da guarda do tempo de hoje, do dia de hoje, seja de qualquer nação. Isso aqui foi o capitão da guarda do rei Nabucodonosor no tempo bíblico. Quem estiver pensando que é com eles, é o diabo enganando. É um enganador. Então veja o que foi que Nebuzaradã fez. O mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Zebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Então ele levou tudo de preso. Levou tudo de preso. Então ele levou tudo de preso. Porque eles se renderam ao rei da Babilônia, levou tudo de preso. Eles foram presos fisicamente, foram levados. Se eu e você, nós não cremos no Evangelho, não obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ser presos fisicamente não. Vamos ser presos eternamente. Sabe aquele juiz, aquele policial, aquele juiz, aquele promotor que prende as pessoas injustamente, né? Eles vão ser condenados ao lago que age com fogo e com enxofre. Ao lago que age com fogo e com enxofre. Porque estão praticando injustiça.
injusto não herdarão o reino dos céus. Os injustos. A pessoa tem que ser justo. Deus é um justo juiz. O foco também é este. Ó. Deus é um justo juiz. Deus é a justiça. Se a pessoa não crer nele, não fizer a vontade dele, a pessoa será condenada. E Jesus mandou ensinar sim o Evangelho. Ele não mandou ensinar com palavras sutis, de uma maneira que a pessoa fica cada vez mais pensando, não, Deus é amor. Ah, eu sou salvo pela graça, Deus é amor. Então, se eu sou salvo pela graça, Deus é amor. Ele é o Pai. Ele não vai me condenar. Não. Jesus disse, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, meu amigo, e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E fique feliz. Sabe por quê? De saber isso. Você tem que dar pulo de alegria. O cara tem 100 mil seguidores, 300, 1 milhão de seguidores. O cara fica tão feliz que fica com o sorriso de uma orelha a outra. O time de futebol ganha, o cara solta meio monte de foguete. O cara consegue bastante visualização. Aí o cara fica gritando, pulando e solta um bocado de foguete. Às vezes o cara mata alguém inimigo, alguém de algum grupo inimigo de um grupo dele, ele solta o foguete. Aí o cara sabe da salvação, da palavra de Deus, e não tem coragem de soltar uma caixa de foguete. Você entendeu o que eu quero dizer? Às vezes o ser humano, por não prestar atenção, não abrir o coração, não entende. Por não crer na salvação. A religião ensinou as pessoas a fazer todo tipo de pecado e ser salvo depois que morrer, mas não é assim.